Eu estou vendo você aí, vendo os vídeos do canal, tá ligado? Vendo os vídeos aí e não deixando like. Vendo os vídeos aí, mas deixando like, mas não se inscrevendo no canal. Ou você vê o vídeo e não deixa o like e não se inscreva. Não se inscreve no caso, ou você não faz nenhum dos três. Que isso é bem... Mas é o seguinte, hoje é vídeo do Terrorizando, tá ligado? Que sim, como o protótipo vai morrer em Pop Playtime, tá ligado? Nós sabemos que ele é imortal, tá ligado? Ele é muito forte e ele não morre. Ele sobreviveu ao fogo. E como que vai ser o fim do protótipo? Essa é a questão. Como que vai ser o fim dele? Bizarro, né? Thiago, não sei o que. Fica aqui esse vídeo que nós vamos descobrir aqui através do Terrorizando como que o protótipo vai de arrasta. Então deixa o like, se inscreva se você for de novo, ative as notificações porque aqui tem vídeo de react de qualidade. Eu vou deixar o vídeo do Terrorizando aqui embaixo na descrição pra vocês lá verem, e o canal dele pra vocês estarem seguindo ele rumo a 2 milhões, porque ele tá quase batendo 2 milhões de inscritos aqui, lá no YouTube. Aqui no YouTube, aqui no YouTube, né? Desculpa, gente, tô com sono. Então é isso, bora pro vídeo. Eu sei que o vídeo vai estar sensacional, acho que tem mais de 30 minutos. Terrorizando e seus vídeos longos, pique podcasts. Eu gosto disso. Então é isso, bora pro vídeo. Então bora então. Como o protótipo vai morrer? O maior medo do protótipo do Pop Playtime 5. Nós não descobrimos a fraqueza dele, ou descobrimos porque no final do capítulo aparece o Harley Sour, que estava no lugar onde seria a suposta fraqueza dele. Pra mim, a fraqueza do protótipo é o Harley, porque eles já não se bicam, eles não vão bem assim não. Eles já trabalharam juntos, mas parece que a relação deles estão meio quente, tá ligado? Fala-se bem ruim, eles não se gostam mais, tá ligado? Que deu pra entender, mas vamos ver aqui. Como a gente pode derrotar o protótipo em Pop Playtime? Isso foi dito várias vezes em Pop Playtime 5, mas não ficou claro qual era a fraqueza dele e como a gente pode... A fraqueza dele pode ser o Harley Sour. O Harley pode ser um aliado nosso. Ele pode virar um aliado. Só o Harley vê que não perdeu o mini hand, que ele já fica no lado do protótipo já. De matá-lo. Além disso, muita gente está se perguntando o que realmente é o objetivo do protótipo em Pop Playtime 5, o que ele está fazendo lá, por que ele está virando experimentos do avesso e realizando seus próprios experimentos, o que ele está buscando, o que ele quer com tudo isso e por que toda essa obsessão pela Pop. A gente vai responder tudo isso aí. Inclusive, você vai descobrir o maior medo do protótipo, que é um plot twist gigantesco em Pop Playtime que vai explodir a sua mente. Vamos nessa? O protótipo, diferente do que a gente pensava em teorias anteriores, era uma criança chamada Oliver. Sim, supostamente o Oliver foi adotado pelo Elliot Ludwig um pouco depois da morte da filha do Elliot, a Pop, lá para 1960, 1961. Beleza? O Elliot até cita em uma das fitas de áudio que nós temos que Oliver, de fato, nada vai ser como antes era, mas que agora, se você quiser, nós podemos formar uma família. Ele até diz que não sabe como entender a dor que o Oliver está sentindo naquele momento. E nesse momento em que ele está falando com o Oliver, a gente percebe que o Oliver já está transformado, porque a voz dele já está meio esquisita, meio robótica, como se ele tivesse perdido alguma coisa ali dentro, tá? Mas a gente já vai chegar lá. O mais importante aqui é que o Oliver, enquanto está conversando com o Elliot Ludwig, ele se mostra inseguro, porque ele acha que vai ser esquecido, abandonado pelo Elliot Ludwig, assim que o Elliot conseguir o que quer, que é justamente trazer a sua filha Pop de volta. Aparentemente, o Elliot Ludwig prometeu algumas coisas para o Oliver, inclusive ele cita um lugar melhor, que é uma coisa um pouco dúbia, a gente não sabe exatamente o que significa um lugar melhor, mas eu acredito que seja um lar, uma casa, ou seja, ele trouxe o Oliver
para a fábrica de brinquedos, que criança não quer estar numa fábrica de brinquedos. A própria Poppy falava isso lá no seu diário que a gente descobriu em Fortnite, tá? Ou seja, o Oliver queria uma família, uma vida melhor e um lugar para chamar de casa. E isso aqui vai ser importante. Guarda essa informação do que foi prometido pro Oliver e do que ele realmente queria, beleza? O Oliver até cita em um desses momentos que ele tá bem angustiado, ele fala assim: olha, quando você a tiver de volta, você vai pegar um martelo igual a ele, igual a todos os outros. Isso aqui é uma das partes mais misteriosas na fala do Oliver, porque a palavra martelo não se encaixa em nenhum sentido. Parece ter sido uma metáfora ou algo deixado aberto de propósito para a gente interpretar. E a gente tem, de fato, algumas interpretações aqui, tá? A palavra martelo, ela pode servir como uma metáfora para algumas coisas, mas também pode servir como algo relacionado a um martelo mesmo, no sentido de quebrar outros experimentos anteriores. Como se ele estivesse falando assim: assim que você conseguir a Poppy de volta, você vai pegar o martelo e vai me quebrar, assim como você fez com outras pessoas, outros experimentos. Isso aqui eu tô citando porque tem uma teoria que eu vou puxar esse gancho lá na frente, tá? Mas tem essa ideia. A outra coisa que a gente pode pensar é que pegar o martelo igual a ele, igual a todos os outros, seria justamente abandonar o Oliver, né? Como já aconteceu antes. Afinal, ele é um órfão e a gente não sabe o que aconteceu na família dele. Tem uma teoria interessante que diz que, na verdade, pegar o martelo igual ele estaria, na verdade, remetendo à família anterior do Oliver, que o pai dele teria pegado um martelo e agredido a mãe. É óbvio que isso é uma teoria, muito difícil a gente definir se foi isso ou não, seria fanfic a partir daqui, tá? Porque a gente não tem evidência nenhuma disso e a palavra martelo não encaixa em nenhum sentido. Mas de qualquer forma ele diz isso aí. Se você tem uma teoria, deixa aqui nos comentários. Acontece que através dessa conversa a gente repara que o Elliot parece se afeiçoar ao Oliver, tá? A gente sabe que o Elliot tem esse negócio de adoção, ele sempre incentivou isso na fábrica, tem a creche que veio para coisas desse tipo também, apesar de ter sido usado para coisas bem piores depois, né? De qualquer forma, o Elliot, ele tem essa bondade de querer adotar crianças já de muito tempo. Inclusive, nessa fita, ele chama o Oliver de meu menino, dando a entender justamente que é o meu garoto, minha criança, meu filho. Né, como se ele tivesse adotado o Oliver mesmo. E, inclusive, o Oliver não gosta disso. Ele diz que não pode ser chamado assim. Você não pode me chamar assim. No sentido de, você não é o meu pai de verdade, entende? Você é meu pai adotivo. E como ele estava meio bravo com o Elliot ali, discutindo na hora, ele não quis ser chamado assim. Ou seja, dá a entender que sim, o Oliver foi adotado pelo Elliot Ludwig. Acontece que sabemos que o Elliot pegou o Oliver como uma cobaia, tá? Só que tem um detalhe aí, porque o Elliot Ludwig, ele sempre ajudou as crianças e tudo dá a entender que ele ajudava as crianças, as pessoas que tinham algum tipo de problema de saúde ou algo que até pudesse levar à morte. A gente vai aprendendo isso em Poppy Playtime. Nós descobre isso. Nossa, agora que eu vou falar depois de 5 minutos de vídeo. Porque, mano, o bagulho do martelo não faz o menor sentido, tá? Na minha cabeça não faz sentido mais. Olha o negócio ali dos experimentos que o Elliot pega, as crianças que estão na beira da morte, essas coisas. Aconteceu com o Catnap, com a Mary Payne, com o Thomas Clark, eles foram transformados em experimentos que estavam na beira da morte. Eu acho não, tenho certeza, a Grace, ela, não sei se ela estava na beira da morte quando foi transformada na Lily, tá ligado? Mas temos aí 3 personagens que eu consigo lembrar assim, de bate-pronto, que estavam na beira da morte e foram transformados em experimentos. Né, que o Elliot Ludwig é um cientista que ele quer curar. Então, ele pode ter adotado o Oliver já com a intenção de torná-lo cobaia, tá? Mas porque ele tinha algum problema psicológico, algum problema físico, uma doença degenerativa, e falou: olha, eu posso curar você um lugar melhor, eu posso te dar uma vida melhor. E o Elliot de fato faz isso, se é que o Oliver tinha essa doença, tá? Se ele não tinha essa doença e ele simplesmente foi transformado num experimento, é uma baita de uma maldade do Elliot Ludwig que não combina com o que a gente sabe do Elliot Ludwig até agora. Embora tenha um furo nisso aí, mas já vou chegar lá. Acontece que o Elliot Ludwig realmente curou o Oliver, se foi esse o caso, tá? Só que no processo que ele estava querendo usar o Oliver de cobaia para trazer a Poppy de volta, isso aqui é muito importante, tá? E o Oliver
pelo jeito percebeu isso, né, que o Elliot Ludwig estava fazendo experimentos para tentar trazer sua filha de volta e que ele seria uma cobaia e tinha medo de ser descartado. Tudo isso era verdade. Só que ele descobriu não só como trazer a filha dele de volta, né, através de transplante de corpos, trazendo a filha dele para uma boneca, mas também descobriu a ressurreição, trazendo a Poppy de volta também. E outra coisa que também é uma propriedade da papoula e vai descobrindo a ressurreição através da papoula, né? Porque o Elliot fez o experimento de seres 14 com o rato. Ele mata o rato e usa a papoula para tentar reviver o rato, para tentar fazer o rato voltar à vida. Não funciona. Não funciona. Só que a partir disso, ele começa a levar a papoula um pouco mais a sério. Então, se eu olhar desde o capítulo... do capítulo 1 já tem a papoula, né? Mas se pegar desde o capítulo 3, que eu tenho um contato a mais com a papoula, tem um lugar, tem três tubos com o gás da papoula, passando para lugares. Então tem 3, nós tem que passar o gás para o outro tubo, tá ligado? Nós faz isso no capítulo 3. Esse era o nosso objetivo, né? Aí, quando nós foi pela primeira vez, acabou a energia. Catnap tirou a energia. Quando nós faz isso, parece que meio que foi solucionado, tá ligado? E no capítulo 4 tivemos também o gás. Então, a fábrica inteira é resumida no gás de papoula. O Catnap, no Catnap Recon, ele saía o gás da papoula, saía a fumaça vermelha, tá ligado? No Bigger Border também. Então, parece que quando ele foi sabotado, para sair o gás de vermelho ao invés de ser o gás de lavanda, quando foi feito o Bigger Border, ele já saiu com o gás vermelho. Então, meio que a sabotagem foi para remeter o experimento em si, o Bigger Border em si. Cara, papoula e Elliot Ludwig andam juntos. No capítulo 4, no final do capítulo 4, nós tem um campo de papoula até chegar ao laboratório. Tem um campo de papoula, tem uma plantação, tá ligado? Eles usavam aquilo, tá ligado? Pra tentar reviver, como fizeram com a Poppy. Não sei se fizeram com o Thomas Clark, não sei se fizeram com a Mary Payne, que é a Mom Long Legs. O Theodore, que é o Catnap, não sei. Mas nós sabemos que todos os experimentos, os Bigger Borders, são feitos primeiro e depois são feitos os brinquedos. Por isso que eu falei que o brinquedo pode remeter ao Bigger Border, porque o brinquedo foi feito depois do Bigger Border do Catnap. Importantíssimo daqui pra frente. O Elliot descobriu a imortalidade. Bom, nesse ponto aqui é importante que a gente saiba que o Oliver parece saber desses experimentos. Ele estava de acordo de alguma forma, porque ele diz pro Elliot Ludwig: você fez tudo isso aí por ela. Nunca foi por mim, sempre foi por ela. E quando você tiver ela de volta, você vai me abandonar, você vai pegar uma... Ele sempre tenta, desde a perda da filha dele, que é a Poppy, ele tentou de tudo pra trazer ela à vida. Ele fez de tudo mesmo. E conseguiu. E por isso que ele fala: nossa, você fez tudo por ela. Entendeu? Meio que deixando o Oliver de lado. Meio que deixando ele de lado. Né? Então, ele sabia dos experimentos e provavelmente sabia que era uma cobaia, tá? Por isso que o Elliot disse: nem sei como você tá se sentindo agora, não posso prometer que vai ser como era antes, mas a gente pode ser uma família, tá? Enfim, o Elliot jura que não é isso, que ele realmente tem afeição por ele. E inclusive ele diz: olha, a gente pode ser uma família, eu acho que você e a Poppy vão se dar bem. E nesse momento, o Oliver, ele se sente um pouco mais calmo. Parece que realmente a ideia de ter uma família acalma ele, deixa ele feliz. E ele diz uma vozinha um pouquinho mais tranquila: quando que eu vou poder conhecê-lo? E o Elliot diz, né, em breve. Dando a entender, inclusive... Nós percebemos que quando eles se bicam, tá ligado? Muita coisa aconteceu. Porque agora os dois se odeiam. Os dois se odeiam. A Poppy quer matar o protótipo. O protótipo quer pegar a Poppy, quer prender ela, quer capturar ela. E fez isso no capítulo 5, no final do capítulo 5. Tá ligado? Então, alguma coisa aconteceu pros dois não se derem bem. Não se darem bem. E o que aconteceu? Deve ser fator hora da alegria. Porque, como diz o Harley Sauer lá no capítulo 4, como se fosse há muito tempo, né? O Harley fala, o doutor fala, que a Poppy teve uma participação na hora da alegria. Só que alguma coisa fez
ela voltar atrás. E por conta dela ter voltado atrás, que o protótipo prendeu ela na caixa. E começou todo o conflito entre os dois. Tá ligado? Deve ser a traição da Pop com o protótipo. Deve ser isso aí. Deve ter sido outra coisa? Deve ter sido outra coisa. Será que a Pop vazou uma informação, sei lá, que o protótipo ia fazer pra algum aliado dela? Sei lá, pro Chum Chomp, pro Doei, que naquela época os dois eram muito mais próximos do que era antes do capítulo 4 começar, antes do capítulo 4, tá ligado? Porque eu falo assim, porque antes do capítulo 4 tava o capítulo 3, e nós estávamos na fábrica, né? Então, o Doei não tinha visto a Pop ainda, quando nós entramos na fábrica, claro. Tá ligado? Eles não estavam juntos ainda. Só foram ficar juntos de muito tempo depois. Tá ligado? Então, que naquele momento a Pop ainda não estava viva, os experimentos... Falei nada com nada, mas quem é perito completar vai entender. Momento, ele, de fato, ia conseguir e conseguiu trazer a Pop de volta, tá? Aparentemente, inclusive, parece que o Elliot fez de tudo para que eles fossem bons amigos, e a gente sabe que isso até aconteceu, né? Porque a Pop era a melhor amiga do Ollie. Só que tem algo estranho, né? Porque se ele tivesse apresentado o Ollie pra Pop falando, olha Pop, esse aqui é seu irmão adotivo, o Ollie, ela saberia que o protótipo é o Ollie. Embora tenha um detalhe nisso aí, que é aquela questão que eu disse que o protótipo nem sempre foi o Jester, né? Pois é, mas eu acredito que ele não deve ter apresentado pra Pop o seu irmão adotivo como Ollie. Ou talvez tenha falado Oliver, embora eu acho que fique muito na cara, né? Ollie e Oliver é muito perto. Eu acho que ele apresentou como o original, tá? Ah, esse aqui é o original. Não sei como ele apresentou pra Pop, mas eles realmente conversaram, tá? O original é a forma como... Deve ter sido apresentado com um nome bem diferente mesmo, tá ligado? Porque nós descobrimos que pra Pop, o protótipo e o Ollie eram personagens diferentes. Então, o protótipo pra Pop era considerado o original, tá ligado? Protótipo, o original. E o Ollie. Então, pra ela eram duas pessoas diferentes, duas coisas diferentes. Pop chama o protótipo no capítulo 3. Então, por isso que eu acho meio estranho como que eles foram apresentados, porque eles se conheciam, né? Enfim, curiosamente, e mais importante de tudo, é que o último documento do jogo que a gente pega é um documento que é uma carta do Leif Pierre. Nessa carta, o Leif Pierre diz que encontrou todos os três, Pop, 1006 e o Elliot Ludwig, debaixo da creche. Que eles estavam escondidos lá, talvez por semanas. Só que tem um detalhe, eles estavam escondidos ali, Pop, 1006, mas o Elliot já estava morto. Eles encontraram o corpo do Elliot. Então, o Elliot sim está morto. Entendeu? O Pop e o protótipo encontraram o corpo dele morto. Só que o que acontece? Quem que matou o Elliot? Essa fica a questão. Eles encontraram o corpo dele morto, mas quem matou? Será que foi o protótipo que matou? Será que foi, sei lá, outro experimento que nós não descobriu ainda? Será que foram os próprios sonários cientistas que mataram ele? Tá ligado? E o Leif Pierre só encontrou eles escondidos ali debaixo da creche por conta do incidente com o Theodore Granville, o que virou catnap, tá? O mais curioso de tudo é que o incidente com o Theodore Granville foi somente em 1989, e aqui vai vir um enorme plot twist, tá? Porque o Leif Pierre não disse que eles ficaram escondidos por anos, ele disse que ficou escondido por semanas. O Theodore Granville foi somente em 1989, e aqui vai vir um enorme plot twist, tá? Porque o Leif Pierre não disse que eles ficaram escondidos por anos, ele disse que ficou escondido por semanas, dando a entender que o Elliot Ludwig desapareceu por algumas semanas, e a gente já vai chegar até lá. Essa ideia do Leif Pierre ter encontrado eles em 1989 não só implica dizer que o protótipo já estava saindo da creche e manipulando o Theodore Granville, tá? Como também mostra pra gente que a teoria de que a Pop e o protótipo viviam na década de 1960 praticamente foi derrubada. O que dá a entender aqui é que a Pop morreu na década de 1960 com 11 anos de idade, mas ela teria sido ressuscitada com sucesso somente no final da década de 80, ou seja, o Elliot Ludwig ficou 30 anos tentando praticamente, o que faz sentido devido ao tanto de experimentos que ele fez.
1006 experimentos até dar certo, né? O protótipo, então, também seria da década de 80, um pouco mais novo do que a Pop, mas os dois teriam um experimento de diferença de um para o outro, seriam irmãos, né? Um de verdade e outro adotivo, e não teriam muita diferença de tempo. Então, o negócio é o seguinte, o Elliot Ludwig passou anos testando e experimentando até finalmente conseguir o 1006, tudo isso para trazer a sua filha de volta, que era a sua maior obsessão, né? O programa Jovem Gênios, eu acredito que tenha ajudado ele nisso, de uma forma que ele não falava exatamente para que eram esses experimentos, mas vale ressaltar aquilo que eu disse para vocês, que ele sempre quis curar as pessoas, tá? A gente sabe que o Elliot Ludwig fala do progresso científico e até se preocupa com a forma como Harley Sauer lidou com isso, naquela sua carta de demissão, foi justamente por isso, né? A gente já vai falar um pouquinho disso aí. E agora, então, eu vou dizer uma das coisas mais absurdas que eu já disse aqui nesse canal, que a teoria de que sempre teve experimentos em Pop Playtime talvez esteja errada. Olha só, o que dá a entender com essa... Peraí. Nossa, as cachorradas da rua latindo, mas como assim? Os experimentos não estavam na fábrica, então? Não. Vamos ver. Essa carta aqui do Leif PR é que a fábrica Playtime era de fato só uma fábrica de brinquedos muito bem sucedida, com um orfanato de verdade instituído pelo dono, que fazia experimentos para curar as pessoas. Ele queria ser bom, queria curar as pessoas, dar um lar para as crianças e por aí vai, tá? Só que em algum momento ele acabou fazendo seus próprios experimentos, como a gente viu lá em ratos, por exemplo, né, que é o experimento 814, porque trazer sua filha de volta à vida se tornou uma obsessão. Isso foi tão a maior obsessão dele, que ele ficou 30 anos tentando ressuscitar a filha. O Elliot Ludwig demorou 30 anos pra sair bem sucedido. Meu Deus do céu, velho. Momento, não sei quando, ele começou a utilizar cobaias humanas. E aí eu acredito que ele tenha apelado para alguns órfãos da creche, crianças, né? Porque ele falou no experimento 814, quem sabe corpos maiores tragam melhores resultados, mas ele não ia pegar qualquer um. Ele acabou pegando aqueles que tinham doenças, que tinham problemas, que não tinham família e coisas do tipo. E o nosso querido Oliver foi um desses. Aliás, foi o último desses, tá? Então, essas cobaias normalmente estavam doentes ou com problema de saúde, não eram escolhidas pelo Elliot à toa, é isso que eu quero dizer. Só que em 1989, quando o Elliot já tinha conseguido trazer sua filha de volta e, sem querer, criado a imortalidade no Oliver, ele acabou escondendo a sua filha e o Oliver embaixo da creche. Só que ele acabou morrendo, tá? E a gente já vai falar sobre isso também. No documento, Leif PR cita que foi tudo isso que pode ter matado o Elliot Ludwig, o que implica a teoria de que o próprio 1006 tenha matado o Elliot Ludwig, ou a Pop, né? A gente não sabe o motivo para isso, mas a gente pode especular que seja por... Mano, tem muita cara de ser o protótipo, por conta da inveja que ele tinha com a Pop. Porque o Elliot se importava mais com a Pop do que com ele. Então, por conta disso, ele mata o Elliot. Uma baita teoria. Fala, pô, foi o protótipo que matou. Eu não sei se seria a Pop. Não sei. Não faz sentido ser a Pop. Faz mais sentido ser o protótipo. Atenção, o Oliver ele ficava com muito medo de ser abandonado. E quando a Pop veio à vida, ele deve ter se sentido muito traído. E você vai entender como isso faz mais sentido, porque esse, até hoje, é o maior medo do protótipo. Você vai entender. Olha que teoria interessante. Lembra da ideia do martelo? Pois é. Muitos acreditam que o Elliot Ludwig ele acabou se recusando a destruir o protótipo, tá? O experimento que ele fez, por acabar se afeiçoando demais ao Oliver, ao garoto, e acabou morrendo nas mãos dele, mesmo antes dele se tornarem uma família. Eu fico me perguntando se o protótipo acabou ficando com raiva de alguma coisa que descobriu, alguma coisa que o Elliot Ludwig falou, e aí acabou matando o Elliot Ludwig. E eu acredito que quando ele descobriu sobre a imortalidade, eu digo o Oliver, ele acabou enlouquecendo. E a gente também vai falar disso. Tá vendo como tem muita informação? Vamos lá, tá? A verdade é que o protótipo tem medo de algo, muito medo desse algo, que a gente ainda vai falar nesse vídeo com bastante propriedade. E esse pode ter sido o motivo da raiva do 1006 para matar o Elliot Ludwig, tá? E é lógico que a gente tem que falar aqui que o Elliot pode ter morrido em um acidente ou outra coisa, ou para proteger alguém, tá? Isso aqui é uma teoria, não dá para saber como que o Elliot Ludwig morreu, mas o Leif PR diz que deve ter tido alguma coisa a ver com esse plano de trazer a filha dele de volta e a imortalidade pro
próprio Oliver, beleza? De qualquer forma, o Leif Pierre descobre os dois e o cadáver do Elliot Ludwig, e ele percebe que o lendário amigo imaginário do Theodore Granville, na verdade, era real, tá? É só nesse momento, meus amigos, que ele descobre que o 1006 é real. Em 1989, que ele descobre que o 1006 era real. Entendeu? Então, por isso que dá a entender que, na verdade, ele nasceu mais ou menos por essa ideia mesmo, escondido debaixo da creche. Beleza? E, na verdade... Nossa, o cara ficou tão bem escondido que anos depois o pessoal descobre que o amigo imaginário do Theodore realmente existe. E ele até fazia desenhos, né? A mão do protótipo, o corpo dele embaixo e ele lá em cima da cama. Então, sim, e ninguém tava lá, é só um amigo imaginário. Não é só um amigo imaginário. Aí prenderam o protótipo, pegaram ele, prenderam ele num lugar, tá ligado? Depois que aconteceu o negócio do Theodore Granville, depois de tudo isso que aconteceu. Então, o Elliot Ludwig morreu nesse período aí, do acontecimento do Theodore. Tá ligado? Ele pode ter morrido de morte morrida, morreu de falecimento, do acidente, como o Terrorizando disse, mas tá muito mais protótipo, porque quando a Pop é trazida à vida novamente, ele morre do nada. Não é coincidência. É coincidência? Acho que não, hein? Sei lá. Tem outra coisa, porque o Leif Pierre reconhece a boneca Pop. Mas não só a boneca, ele reconhece a filha do Elliot Ludwig, que também chamava Pop Ludwig, ali dentro daquela boneca. Ele conversa com os dois, mas ele diz que o protótipo ele não fala nada, fica totalmente em silêncio. Mas a Pop diz que lembra do Leif Pierre, e o Leif Pierre até reconhece a voz da filha do Elliot Ludwig, e entende na mesma hora, muito surpreso, que de fato aquela é a filha do Elliot Ludwig, que ele sabe que morreu quase 30 anos atrás. Ele fica em choque com isso. E aí ele resolve investigar. E quando ele investiga, ele descobre que tem um escritório secreto do Elliot Ludwig lá embaixo, cheio de anotações bizarras. É nesse momento que ele descobre as pesquisas de ressurreição e imortalidade, e tudo ligado à papoula que o Elliot descobriu em quase 30 anos de pesquisas secretas. Então entenda que o Elliot Ludwig... 30 anos de pesquisa até chegar num resultado. Para vocês terem uma ideia. 30 anos. E quando o cara descobre, e quando dá certo, ele morre. Alguém fez isso. Ele não morreu e faleceu. Alguém matou ele. Tem muita cara de ser o protótipo mesmo. Mas eu não sei. Pode ter sido o Harley também. Por vingança, por ter tirado ele do Jovem Gênios. Só que isso passou muito tempo, se eu não me engano. Sei lá. Desapareceu da fábrica só porque havia concluído seu trabalho e quis esconder a Pop para protegê-la do mundo. Afinal, ela era um milagre da ciência. E perceba que, curiosamente, o protótipo diz querer fazer a mesma coisa hoje em dia. Proteger a Pop do mundo lá fora e do que fariam com ela. Mesmo que ele faça muito mais maldade com ela, mantendo ela presa lá, tá? Fico me perguntando se ele pegou a ideia dessa herança, né, de cuidar da Pop do próprio Elliot Ludwig como um último pedido ou coisa do tipo. Não sei. Continuando nossa história, o Leif Pierre prende a Pop e prende o protótipo e começa a estudar os dois junto com as pesquisas do Elliot Ludwig, que, inclusive, é algo que estamos atrás lá em Pop Playtime 5 e provavelmente vamos encontrar só em Pop Playtime 6, tá? E aqui a gente tem o primeiro furo de teoria, que eu diria. Porque eu tô falando pra vocês que eles só descobriram as pesquisas do Elliot Ludwig em 1989. Isso significa que os experimentos pequenos começaram a ser criados a partir desse ponto, então, antes de 89 nunca teve experimentos nem maiores. Realmente, os Bigger Bodies não existiram antes de 89, mas os experimentos menores... Nossa, mas foi depois de 1989, então? Se essa teoria for verdade? Cara, de 1989 até 95 é um período curto de tempo, né? Porque a Hora da Alegria acontece em 95. E são todos os Bigger Bodies que participam. Inclusive a Kissimice, tá? Kissimice participa. Então de 89, 90, 91, 92, 93, 94, 6 anos. 95, 6 anos. Sim, eu contei no dedo. Pra mim tá junto com vocês. Mas 6 anos. Pra construir todos os Bigger Bodies. Não sei que, mano. Eu acho que não.
Porque não faz sentido, é um período curto de tempo para construir uma avalanche de Bigger Borders, sendo que a maioria foram falhos e não foram concluídos, tá ligado? Muitos foram finalizados mesmo com falhas. Um deles, o Yarnab, que não conseguia falar. Catnap, a mesma coisa. Entendeu? Cara, será que foi só depois de 89 que tivemos experimentos maiores, menores? Só que não faz sentido, porque eu vi um vídeo teorizando que os Bigger Borders vinham primeiro os experimentos, depois vinham os brinquedos. Tá ligado? Agora, meu Deus. Caraca. Eles nunca foram criados ou eram criados, a gente não sabe. Na verdade, a gente não tem nenhuma evidência de que um experimento menor tenha sido criado antes do ano de 1989, porque eles não são numerados. Pois é, se a gente seguir a lógica do documento do Leif Pierre, todos os experimentos, todos, só existiram após 1989, quando foi descoberto o escritório do Elliot Ludwig e a pesquisa dele. Antes disso, Leif Pierre nem imaginava que tinha essas coisas absurdas acontecendo dentro da fábrica. Os Jovens Gênios, por exemplo, ele achava que era só uma das coisas que o Elliot gostava de fazer, porque ele era empático. Nossa, o Leif Pierre era um amigo do Elliot e ele não sabia dos podres que o Elliot estava fazendo. Então, quando ele descobre, ele fica em choque. Então, pode ser depois de 1989 mesmo. Tá ligado? Pode ser isso mesmo. Entendeu? Cara, agora começou a fazer sentido. Então, eles teriam 6 anos. Eu acho que... 6 anos não. 6 anos para a Hora da Alegria, né? Só que o Catnap Recon aconteceu lá por os anos 1990, 91, tá ligado? Pra criarem os Bigger Borders. As pessoas, gostava de descobrir coisas, era um gênio, gostava do orfanato porque queria ajudar as pessoas e tudo mais. E seria o próprio Leif Pierre que, depois de descobrir... Ele queria ajudar as pessoas, só que do jeito dele, né? Do jeito mais bizarro possível, usando elas como cobaias para transformar experimentos. Esses estudos do Elliot Ludwig, ficou obcecado com esses estudos, com essas pesquisas, na intenção de obter a imortalidade, obter tudo isso e talvez até vender a imortalidade, lucrar com isso, tá? Com as pesquisas do Elliot Ludwig, que só tinha como intenção trazer sua filha de volta. Olha só que loucura. Segundo o Giblet, em Pop Playtime capítulo 5, a Playtime fez todo tipo de experimento no 1006, tentando descobrir a imortalidade. Provavelmente, né? Mas nunca conseguiram. Por isso que o Harley Sauber fala lá na fita preta do capítulo 3: eu vou descobrir o segredo que está dentro de você, protótipo. É a imortalidade. Mas nem o 1006 conhece esse segredo ainda. E é exatamente isso que ele está atrás. Mas segura, porque nesse ponto aqui tem um dos furos que eu não consigo me recuperar. Me ajudem. Tem um e-mail de 1981 que diz que um daqueles malditos Hugwugs fugiram. E esse... É isso que não faz sentido na minha cabeça. Porque não faz sentido ter experimentos depois de 89. Sendo que esse e-mail foi de 81. Então sim, os experimentos foram feitos bem antes de 1989. Porque o Hugwug, o brinquedo, foi 84. Os Bigger Borders parece que foi 81 para trás. Então, não faz sentido ser 89. Até tem um pouco de sentido. Do Leif Pierre não saber tudo mais. Só que, mano, eu acho que ele sabia sim dos podres. Porque o e-mail foi entregue pra ele. Foi entregue pro Leif Pierre. Tá ligado? Então, mano, é um furo de roteiro muito bizarro. Tá ligado? Eu não consigo entender. E-mail é do Elliot Ludwig pro Leif Pierre. Inclusive, o tema do e-mail tem nada a ver, é coisa de Graham Beck e tudo mais. Só que, às vezes eu penso que esse e-mail é falso, tá? Porque não faz sentido nenhum. Porque se for verdadeiro, significa que existiam Hugwugs experimentos em 1981 e o Leif Pierre já sabia desses experimentos, mas ele não ficou chocado em saber que tinha esses experimentos no escritório secreto do Elliot Ludwig. Então como que esse e-mail pode ser real? Ele saberia dos experimentos porque o Elliot Ludwig falou, um daqueles malditos fugiram. Então
meio estranho. E ao mesmo tempo, né, a gente tem experimentos antes de 1989, porque pela carta parece que não é isso. Então que e-mail é esse? Da onde que tirou esse e-mail? Será que ele é totalmente tirado de contexto? Que o ano é tirado de contexto e só foi reaproveitado? Porque o título, né, o assunto do e-mail também não tem nada a ver com o corpo do texto. Então, alguns dizem que esse e-mail foi manipulado, ou foi falso, ou foi simplesmente utilizado para mensagens secretas, mas eu acho muito esquisito. Vale ressaltar que esse e-mail aqui foi do RG do capítulo 3 e ele não existe mais. Você não consegue mais achar esse e-mail em lugar nenhum. Então aqui eu deixo uma pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder. Existiam experimentos pequenos antes de 1989 ou todos os experimentos vieram só depois de 1989? De acordo com esse e-mail, existem experimentos antes de 89. Só que é um furo de roteiro tão grande que eu nem sei se esse e-mail pode ser verdade. Então pode ser depois de 89. É bizarro, é muito estranho. Assim como os Bigger Boards, que a gente sabe que foi depois de 1989. Será isso nós sabemos. Realmente tudo os Bigger Boards foi depois de 89 por conta do Catnap Recall e tudo mais, que é bem próximo às datas. Bem próximos às datas. Então o Catnap já existia. Só pra ter uma ideia. Até que foi descoberto, ou ele partilhava seus experimentos abertamente, com os objetivos claros, falava com o Leif Pierre o que estava fazendo. E os jovens gênios sabiam o que eles estavam fazendo? Aparentemente não. Aparentemente era só para ele aprender junto com esses jovens gênios no mesmo ponto em que, na verdade, ajudava eles a se tornarem cientistas. A bondade do Elliot Ludwig, inclusive na carta de demissão do Harley, em que o Harley gritou com ele numa noite dizendo o progresso não se importa com o que os outros pensam, induzindo a gente a pensar que o Elliot Ludwig falou, olha, você não pode fazer coisas ilegais, você não pode machucar os outros para progredir na ciência, a gente tem que ir com calma. E o Harley ficou bravo com isso e por isso que ele foi demitido e tal, né, dos Jovens Gênios. Essa bondade do Elliot Ludwig não combina com esse meio, é isso que eu quero dizer, tá? Seja como for, Elliot Ludwig morreu, Leif Pierre assumiu e começou a ficar obcecado com os estudos do Elliot Ludwig. O orfanato, então, começou a receber o gás vermelho, que também foi criado pela Playtime. A gente descobre que eles criaram esse composto do gás vermelho, inclusive a gente tem um resquício, né, um potinho que tem esse gás vermelho, para colocar as crianças para dormir, e elas vão sendo cada vez mais estudadas, e algumas transformadas em brinquedos pequenos, a partir dos estudos do próprio Elliot Ludwig, que o Leif Pierre queria colocar em prática. Por isso que no capítulo 2, é mais o capítulo 2, né, tem brinquedos menores jogados no chão. Foram feitos com crianças e por conta da Hora da Alegria, eles acabaram morrendo pelos experimentos maiores. Né? E nesse momento o gasto da fábrica aumenta horrores, até porque eles construíram um laboratório subterrâneo. Lá numa carta do Ed Ridman de Pop Playtime capítulo 2, ele fala, né, de construir esse laboratório subterrâneo, e aí eles começaram a fazer mais experimentos menores, só menores, tá? Que é certeza que é só menores, para tentar descobrir mais sobre a imortalidade. Inclusive é nesse ponto que eles começam a chamar mais cientistas e prometem, como ele fez com o PW, com a Jessica Nima, com a Stella Graeber, falando, olha, o que a gente vai fazer aqui é para curar doenças, é para não ter mais doenças, para o mundo ficar livre de doenças, para você ser imortal, não ter nenhum problema mais de saúde. E é assim que eles convenciam, né? Ele convenceu a Stella Graeber com isso aí, em uma fita verde do capítulo 4, falando sobre isso. O PW, conversando com a Jessica Nilma, lá no vídeo da RG, fala sobre isso também. E até no Pop Playtime capítulo 5, a gente tem o registro, né, em 3 partes, de uma doutora Arkins, que diz que o que eles estão fazendo ali seria pro bem melhor, para tornar o mundo melhor, né? Ela fala pra filha dela, nossa, eu tô criando um mundo em que você não vai ter doenças, que você não vai se preocupar. Isso é bizarro. O mundo vai ser melhor se você for transformada em um brinquedo. A música do Aeromaster é todo esse caos tem conserto. Talvez se virar do avesso. Essa é a visão do protótipo. A visão deles era o mundo vai ser melhor se você for transformado no experimento, pro protótipo. O mundo é melhor. O mundo vai ser melhor se você talvez virar do avesso. Tudo vai ficar bem se você virar do avesso. Se você for do avesso. Bizarro. Essa era a lábia que o Leif Pierre usava para conquistar os cientistas a fazer essas coisas horríveis, tá? Enfim, o Leif Pierre é bem mal mesmo. Acontece que a fábrica acabou quebrando com esse tanto de contratação, tanto de construção, tanto de gasto, né, com investimento. Ela quebrou justamente em 1989. E foi no finalzinho de 1989 que o Leif Pierre chama quem?
o rival, por assim dizer, do Elliot Ludwig, o Harley Sauer, né? O Harley Sauer odeia o Elliot Ludwig pela expulsão e diz que os experimentos dele são melhores que do Elliot Ludwig. Mentira, vocês já vão ver por quê, tá? E aí, ele volta pra fábrica e tem total liberdade. Ele fica impressionado com o 1006 quando é apresentado a ele, e foi nesse momento que ele sugere os Bigger Bodies para mão de obra barata. Lembra que eu falei que o 1006 passou por vários experimentos, mexeram pra caramba nele? Pois é, foi o Harley Sauer que fez isso, né? Então, não só os experimentos pequenos que eles tinham feito até então, agora seriam os corpos grandes, né? E o próprio Harley Sauer... Deve ter sido por isso que o Harley não se bica mais com o 1006, porque o Harley mexeu tanto nele, fez vários experimentos, meio que torturou o 1006, né? Usou o 1006 como cobaia, que até é citado nos jogos. Usa o próprio 1006 como forma de convencer a diretoria que esse investimento valeria a pena, que o projeto Bigger Bodies funcionaria. E aqui a gente pode entender que o 1006 já era um experimento muito grande feito pelo Elliot Ludwig, tá? E o Harley Sauer falou, olha aqui, é grandão, ó, dá pra fazer. Ou que o Harley Sauer fez experimentos nele, tornou ele gigantesco e aí sim usou como referência, mas o 1006 já existia, tá? Certeza. Referência, mas o 1006 já existia, tá? Certeza. E a partir desse ponto aqui, a gente tem os experimentos prosseguindo numerados, contando a linha legado do próprio Elliot Ludwig, ou seja, a partir do 1007, tá? Sendo que o primeiro que deu certo foi o experimento 1160, o Boxy Bull. O Harley Sauer pegou o próximo experimento ao 1007, tá? Que ele já sabia que era pop, tá? O 1007 é a pop. E começou a contar 1008, 1009, 1010 e tiveram várias falhas, até que no 1160 ele finalmente conseguiu replicar um Bigger Bodies do jeito que ele imaginava, beleza? Acontece que nenhum desses Bigger Bodies até os dias de hoje tem algo muito importante que somente a Pop e o protótipo tem. E é exatamente esse o maior medo do protótipo e o motivo dele estar fazendo tudo isso. Se liga. A moto. Então a Pop não vai morrer, tá? Porque a Pop é imortal igual o protótipo. Entendeu? Então como que o protótipo vai morrer? Essa é a questão. O protótipo e a Pop são os experimentos 1006 e 1007. Eles são chamados de experimento legado, ou seja, os experimentos que foram feitos pelo Elliot Ludwig, de onde veio a pesquisa toda da Playtime. Só que eles compartilham uma característica muito importante. Em Pop Playtime 5, o Giblet diz que o protótipo sempre se remenda quando está ferido por causa daquela coisa rosa. Você pode cortar ele no meio que ele vai se grudar por causa daquela coisa rosa, tá? O protótipo cita em uma das fitas de áudio para a própria Pop que tudo morre, menos eles. O que dá a entender aqui é que o protótipo é de fato imortal e a Pop também é imortal. Aliás, a Pop ela é como se fosse um clone, uma cópia do 1006. Se ele é imortal, ela também deve ser. E o maior medo do protótipo é justamente isso, a imortalidade. O protótipo tem medo de ficar sozinho. E perceba que isso tem muita correlação com a criança. E por isso que ele quer a Pop. Não porque ele odeia ela. Porque se a Pop for embora junto com o protagonista, ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho. Cara, que bizarro. Nossa, mano. O protótipo é completamente carente. Criança Oliver, que tinha medo de ficar sozinha. Só que isso evoluiu de um nível muito grande. Você vai entender, tá? Acontece que nesse meio tempo a gente teve a Hora da Alegria, a gente teve, né, alguns humanos que se rebelaram. O primeiro documento que a gente pega no capítulo fala que tem algumas pessoas conversando e falaram que confiaram no protótipo, né, que iam libertar o protótipo porque já não aguentavam mais aqueles absurdos. Aconteceu a Hora da Alegria, todo mundo morreu, o protótipo traiu os humanos, foi um absurdo, né? E a Pop acabou se tornando um símbolo de rebelião contra o protótipo, contra a ditadura do protótipo na fábrica. E por isso ela foi presa por ele. A gente vê isso num áudio muito dolorido, inclusive, tá? A Pop grita, chora, é bem assustador, tá? Acontece... Esse áudio foi muito polêmico, mano. Esse áudio foi muito polêmico na roda dos meus amigos, que muita gente fala, não, o protótipo matou a Pop. Mas mentira, a Pop tá viva, gente. Como é que a Pop morreu, né? Tá ligado? Às vezes eles não sabem teorizar, tá ligado? Mas nesse áudio aí, o protótipo prende a Pop e mata inocentes na frente dela. Por isso o barulho dele quando ele prende a Pop, logo em seguida depois que ele prende a Pop. Cara, é bizarro. Você consegue ver a cena dele matando inocentes na frente dela. É bizarro, velho. A
Pop nunca quis ser esse símbolo de rebelião, de resistência. Nesse momento, inclusive, desse áudio, a Pop pede para libertar os órfãos. Só que o protótipo diz que, se eles forem livres, o infinito vai ser solitário. Olha isso que ele quis dizer. Se os órfãos foram livres, o infinito vai ser solitário. Ele diz que a Pop não vai ter nada, que o infinito vai ser um vazio. Acontece que a Pop não sabe que o protótipo começou a usar os órfãos que ele resgatou da Hora da Alegria para fazer seus próprios experimentos, para tentar descobrir como replicar a própria imortalidade, pois o que ele não quer é ficar só. Até a Lily Lovebraid cita, né, ela diz assim, não, ou ela não sabe, né, lá quando a gente tá na mansão, o que dá a entender que é algo mais recente que o protótipo começou a fazer. O protótipo tá começando a fazer esses experimentos com esse gel de papoula, tá, aquela coisa rosa que tem dentro dele, para saber como transformar os experimentos em imortais, para que ele não fique sozinho. É mais ou menos essa pira, tá, é um pouco mais complexo que isso, mas é mais ou menos isso. A verdade é que em algum momento todos na fábrica vão morrer e ele ficaria sozinho, ou precisaria sair da fábrica. E o protótipo, a gente percebeu que tem medo do mundo lá fora, provavelmente por conta do seu passado como criança, de ficar sozinho, ou o que aconteceu lá fora, não sei. Ele realmente viu dentro da fábrica uma casa, como o Elliot Ludwig prometeu pra ele. E ele também não quer deixar ninguém sair, diz que é pra proteger as pessoas. A gente inclusive descobre num áudio que 23 experimentos fugiram da fábrica, e ele tenta abafar o caso, matando o informante desse áudio e obrigando sua equipe a produzir um jornal improvisado, dizendo... Caraca, esse áudio foi muito foda, cara. Esse áudio foi muito foda. O protótipo... cara pesou pra cima do maluco, tá ligado? Ele falou, fala logo. E quando ele fala, o protótipo fala, ninguém pode saber disso. E mata o cara que avisou. Mano, bizarro. Que essa história da fuga de 23 pessoas era fake news e que todos foram encontrados. Mas não, tá? Realmente 23 experimentos fugiram da fábrica. Experimentos feitos dentro da fábrica. E esse é um plot twist que vai ser explorado em outros jogos, beleza? Em Pop Playtime, provavelmente fora do numerado, né? Em Pop Playtime Park, sei lá, Pop Play Park, não sei. Depois que acabar o arco do protótipo, a gente deve ter outros jogos em outras situações do mundo. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? Mas esse plot twist aqui é para ligar outros jogos da Playtime. De qualquer forma, o único que tem imortalidade, assim como o protótipo, é a Pop, como eu disse pra vocês. Motivo pelo qual o protótipo é obcecado por ela. Ela é sua única irmã, sua única família. Além disso, ele realmente talvez esteja querendo protegê-la do que ele chama de infinito solitário. Ele não quer ficar sozinho, também não quer que ela fique, tá? E é nesse momento que ele diz que é o único jeito de fazer enxergar isso. É ela experimentando a solidão. E aí, prende ela na caixa. Nesse meio tempo, o protótipo aprendeu os conceitos que a Playtime desenvolveu a partir dos estudos do Elliot Ludwig e começou a fazer seus próprios experimentos. Ele se inspirou no conceito Wrong Side Outmost, porque achou que virando eles do avesso, os compostos que ele estava aplicando, que a gente já vai falar sobre ele, dariam mais resultado. Ele até pediu ajuda do Harley Sauer, eles conseguiram avançar um pouco, mas não conseguiram chegar aonde o protótipo queria. Ele inclusive tem uma lista de experimentos que ele estava fazendo e numerados, tá? A partir do 0, 1, aí vai até o 18, é uma coisa bem bizarra, mas ele começou a fazer exatamente o que a Playtime fazia. E aí você me pergunta, mas ele não era uma criança? Pois é, aparentemente ele foi aprendendo com o Elliot Ludwig quando foi adotado e foi se tornando um gênio exatamente como ele. Foi um garoto gênio que realmente aprendeu muito, mas era só um garoto, ele não é um adulto, ele foi aprendendo, ele foi crescendo, ele foi se transformando em um adulto, assim como o Elliot Ludwig, um cara realmente incrível, beleza? E aí a gente chega até aquele ponto da fraqueza do protótipo. Esse é o principal ponto de Pop Playtime 5, né? Descobrir a fraqueza do protótipo. E acontece que o protótipo, ele esconde em Pop Playtime 5 alguns documentos muito importantes que a gente acaba achando. E o Giblet diz que o próprio protótipo estava escondendo isso, então devia ser importante. Olha só que interessante. O protótipo escreveu uma carta sobre uma tal chave mestra, que na verdade é um lugar onde guarda todos os procedimentos e informações que a Playtime e ele descobriram estudando o que o Elliot Ludwig fez. Vale ressaltar que eles ainda não chegaram aonde o Elliot Ludwig está em termos de capacidade. Acontece que a Playtime, nesse meio tempo, não descobriu como alcançar a imortalidade como o Elliot fez, mas ela acabou descobrindo como anular essa imortalidade. O protótipo sabe que eles têm essa informação e escondeu essa informação a todo custo nessa chave mestra. Mas, pô, por que ele não destruiu essa informação? O problema é que essa informação não pode ser descartada por ele porque ela é crucial para o trabalho do protótipo de achar a imortalidade. O meio de destruição da imortalidade também é uma das chaves para obter a imortalidade. Olha só que loucura. É confuso e difícil de explicar e ainda não está 100% correto, mas funciona mais ou menos assim.
Existem duas coisas primordiais nos experimentos que a gente aprende em Poppy Playtime 5 e elas foram inspiradas nos experimentos do Elliot Ludwig. A primeira é chamada de meio de crescimento. Ela não é um meio, tá? O nome é meio de crescimento. Ela é como se fosse um composto, tá? Pensa em algum tipo de líquido ou algo assim chamado meio de crescimento. Esse meio de crescimento é um composto que estimula a autorreplicação, inclusive de células. Crescimento, por assim dizer. Acontece que ela cresce de uma forma absurda se não controlada. Eles testaram nas plantas, tá? E os vegetais, eles começaram a se mutar para gerar frutos parasíticos que, quando os animais comiam esses frutos, eles eram devorados de dentro para fora do que tinha dentro desses frutos, aumentando ainda mais a infestação, ou seja, aumentando o alcance até através de coisas parasitoides, entende? A gente vê isso no jogo com aquela árvore gigantesca que tem aquelas frutas, aquelas sementes com rosto que são bizarras, né? E ela não parava de crescer e até se tornou mais perigosa para quem passava perto, pegando funcionários com aqueles galhos e por aí vai. Eles conseguiram controlar ela, já vamos entender como. Eu acredito que se esse composto chamado meio de crescimento seja aplicado da forma incorreta, a cobaia vai se tornar mais instável, tá? Perdendo sua sanidade com o tempo, e eu acho que foi o que aconteceu com a Mommy Longlegs. Essa aqui é só teoria minha. A outra parte importante se chama fórmula da negação, e é disso que o protótipo tem medo. O composto de negação, ele interrompe a ação do meio de crescimento, evitando o crescimento exacerbado e problemático que eu mencionei. Acontece que ele também, se for administrado em grande quantidade, em quantidade errada ou de forma errada, ele pode causar muitos problemas físicos e psicológicos. É citado vários lá no documento. Ou seja, para você ter sucesso, você precisa adequar o composto meio de crescimento e esse composto de negação. É tipo um yin e yang, um equilíbrio. E aparentemente esses dois compostos juntos vão dar origem a algo que eles chamam de mistura de gel restaurador, que é essa coisa rosa e roxa que a gente vê no capítulo e que é onde o 1006 joga o nosso protagonista ao final do capítulo. Esse foi o substrato que o próprio Elliot Ludwig criou. Ele estimula regeneração celular e crescimento de tecido e é essencial para o experimento ser bem sucedido. Quando ele é exposto à biomassa, ele cresce muito, ele se espalha se não for tratado. E é citado que a fórmula do Elliot Ludwig supera todas as que já foram criadas e é disso que o protótipo está atrás, a fórmula dele. Aquelas formas rosas solidificadas e estranhas que a gente encontra durante o capítulo são tentativas do 1006 que aparentemente ainda não deram certo, tá? O 1006 guardou as informações do composto de negação com essa chave mestra, que agora a gente sabe que o doutor tem acesso, né? É dito que o composto de negação é capaz de anular esse meio de crescimento e tornar ele inerte. Ou seja, simplificando, o composto de negação administrado da forma correta pode remover a imortalidade do protótipo durante um tempo. E aí sim, ele vai poder ser morto. E é disso que o protótipo tem medo. A história do protótipo é muito mais complexa, muito mais profunda do que a gente imagina. E eu acredito que com as informações de Poppy Playtime capítulo 5, a gente não vai conseguir ter todas as informações. Ainda faltam peças do quebra-cabeça que eu acho que vão vir no capítulo 6. Os traumas dele, o passado, os objetivos, as conquistas, tudo que ele já fez, tudo que ele quer fazer. Afinal, a gente tem que entender que ele era somente uma criança que tinha um passado, que tinha traumas, que sangrava, que chorava. Então a gente tem que entender a motivação dessa criança que se tornou esse monstro, tá? Acontece que tem ainda um segredo gigantesco, enorme, de explodir a mente na aparência do protótipo, que quando eu vi as evidências, cara, foi uma coisa que realmente me deixou de boca aberta. Eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado a essa questão da aparência do protótipo, porque é de explodir a mente mesmo, tá? O protótipo, ele nem sempre foi esse Jester que a gente viu no Poppy Playtime capítulo 5. Na verdade, esse Jester não é o protótipo, é outro experimento. E o protótipo ainda vai sofrer outras alterações e ter... Eu já disse isso. Eu falei que não pode ser o protótipo, que deve ter... Se tem um Jester, tem um rei. Eu já disse isso, né? Vocês lembram? Uma nova aparência. Tu ficou curioso, né? Cara, mas as evidências são incríveis. Se liga no próximo vídeo sobre o protótipo que você não vai se arrepender. Enquanto isso, deixa aqui suas teorias sobre como que a gente vai matar o protótipo. Você acha que vai ser esmagado, queimado, triturado? Quero saber o que vocês pensam que vai ser do final desse monstro, que é o experimento. É o pior que dá pra ele morrer triturado, né? Sei lá. Será que dá? 1006. Um dia uma criança que tem medo de ser abandonada, hoje um monstro que tem medo do infinito solitário. O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo.
Que vídeo absoluto de cinema, gente. Absurdo, mano. 35 minutos de teorias. Já quero mais vídeos de teoria.